as questões importantes que relacionam alguns tipos de metodologias. Aonde tem uma metodologia, é um processo bioquímico. Aonde é um processo bioquímico, também é uma tecnologia. Embora os dois autores que relacionam a metodologia científica e colocam as fases do esporte em destaque em alguns panoramas importantes, ok? Não é o campo de filotoxia, nem paradoxia, embora a filotoxia ela coloca uns patamares relacionados à própria filosofia, ok? Que fica um campo só a área de filosófica, mas aonde há uma filodoxia, há uma paradoxia que muitas vezes nós temos o costume de relacionar o bom senso em contrapontos relacionados ao senso comum. Porém, o próprio senso comum é uma história, e a própria história é metódica, e a própria o campo metodológico vai ter fases epistêmicas. Então, quando falamos sobre consciência, falamos de construção. Quando falamos de consciência, falamos de processos contingentes, ou seja, até associando a palavra congênito, mas com precauções ligadas a algumas epidemias que relacionaram também às abordagens que relacionam os campos metódicos. Quando eu falo metodologia, vai relacionar uma crise epistêmica que vai fundamentar uma essência bem importante, científica. O cientifismo relaciona uma abordagem que vai haver uma crise crítica entre as problemáticas. Aonde é uma problematização, vai haver o quê? Objetivos para resolver. Nem sempre. Embora o mundo das ideias, aonde nós pensamos, tem várias ideias, pode ser infinitas, mas algumas nós temos que concretizar. É lógico que eu posso usar alguns termos de alguns autores que falam de termos de automotivação, autoajuda, autoconsciência, entre os espermatozoides, entre trilhões de espermatozoides, infinitos espermatozoides, podemos colocar trilhões de células ou proteínas. Você foi escolhido, eu fui escolhido. Nós podemos colocar essas colocações bem com precauções, ok? Ou seja, então quando eu falo a palavra crítica, aqui em questão de células, crítica em questão de consciência, crítica em questão de consciência construtiva, construção, uma consciência ingênua e construtiva, a ingenuidade, há esses engenhos que colocam uma ingenuidade que vai colocar uma concepção, e aonde há uma concepção, há uma metodologia, aonde há uma fundamentação, há uma metodologia. Coloquei ali uma autora, Anita Harrow. Até fiquei um pouco precavido entre essas precariedades ligadas ao treinamento, entre as seriações, porque coloca uma linguagem sociável. Eu estou no Brasil, Brasil com Z, não com S, porque o próprio brasileiro é muito estrangeiro com os próprios brasileiros que estão morando aqui. Parece que nós somos imigrantes. São um povo escolhido entre essa mistura heterogênea. Quando você vai a um município, fica em destaque Alemanha, Itália. Por exemplo, tempos atrás eu fui na universidade da UFES ali e eu vi vários livros e dados bioestatísticos relacionados ali, os pioneiros ligados à Polônia, ou seja, outros países que intercalam a cor branca. Você vê ali que há uma mistura muito idiomática. E ali tem vários estudos relacionados à cultura popular. Não tenho como falar sobre cultura popular relacionado a bandos, a aldeias, a corporeidade. Porque quando eu falo sobre pesquisa, vai se aprofundando essas crenças. Aonde há uma crença, há um assentimento. Há algo acessível.
E aonde algo acessível é algo autossuficiente ou suficiente para você entender as pesquisas no ponto de vista, ou seja, que vai submeter um campo subjetivo e objetivo. Subjetivo no campo das ideias. Várias ideias que possam ser infinitas, mas o campo objetivo que eu vou definir as minhas ideias, aonde eu vou estar passando, e os dados que vão resultar e vão ser resultados na linguagem. É lógico que eu estava mostrando hoje a falange distal, proximal, o polegar, que se falta um dedo, ou seja, hallux, ou ponto indicador de um dedo, ou dedinho minúsculo, que eles falam que é um dedinho bem escondido, que coloca algumas questões importantes, que nós olhamos assim, questões nasais, que nós brincamos, ali nas questões da região do campo nasal, onde fica as questões das células mortas, que alguns falam, melecas, falam que é algo nojento, muitas vezes, mas é algo ali que é células mortas. Quando os campos nasais ocorrem aquelas questões ali, é lógico que tem que haver uma limpeza. Sempre tem um cotonete para limpar as áreas ali, principalmente também não cortar tudo na região aqui, deixar o que ali nas questões subcutâneas, ou seja, sempre um cabelo ali na região nasal, para não prejudicar a respiração e a expiração. É lógico que tem teses falam sobre triatlon, ou seja, outras modalidades que são ecléticas, que alguns raspam a perna, que vai ajudar também a absorver os campos de sudorese e o campo de oxigênio, e vai haver um campo termogênico equivalente e outros resultados. É lógico, qualquer tipo de resultado vai haver, cortando ou não, cabelo ou não. Aí era tempos que eu orientava alguns colegas também que eram da minha sala e eram praticantes nesses campos de triatlo. É lógico que eles ganharam troféus, mas nós ajudamos os bastidores. Estava até parecendo aqueles universitários, professores universitários que muitas vezes empurra, dá aquela impulsão lá na sala de aula. Lógico que não vai mostrar os seus segredos ligados ao treinamento esportivo, porque muitas vezes a pessoa sempre vai embarcar a gente no campo pedagógico, mas é na pedagogia que é a minha inquietação. Mas em campo de treinamento esportivo, que nos coloca críticas ligadas ao quê? Primeiro, valores, objeto de estudo, que é o objeto de estudo que vamos buscar, que é pesquisas relacionadas e os objetivos, os fatos. Segundo ponto é o estabelecimento das afirmações acerca do objeto de estudo, ou seja, que você vai analisando, deixa a pesquisa me levar, você vai vendo aonde vai chegar. Eu cheguei aonde? Motricidade humana, que faz a perspectiva neural, sistema nervoso central, parasimpático, simpático, entra em todas as áreas esses acervos, que eu não entendo, até hoje, Santiana que fala e os objetos de estudo apresentados, as exigências metodológicas em bancas que eu pude ver ela exposta lá, estabelecer suas condições de princípio de força. É lógico que os termos morfológicos colocam uma confusão conflituosa. É lógico que ajudou ela bastante, essas divisões entre bacharel e licenciatura, porque ela tinha que ter que estudar e fazer esse feedback e defender várias teses e orientações. Tinha vários alunos que pediam, ou seja, alguns temas que podiam subexistir, ou seja, as questões temárias. Mas aonde ela veio? UFES, aonde ela veio? Vila Velha. Fatores. Quando eu falo Santiana também, não são instituições. E a Santiana também, que eu estava procurando tempos atrás, não é questão de legalidade ou operatividade, mas coloca um campo de criticismo muito grande na educação. Às vezes pode ter sido ela pode ter pedido para tirar, na época do Google, alguns periódicos. Então são fatores ligados ao que? O criticismo. Essa projeção que vai designar, ou seja, uns projetos ligados à filosofia, ou à filodoxia, ou à paradoxia. Ok? Essa paradoxia, ela fala o quê? De algo que consiste em promover, inflamar, questionar, perguntar aos alunos.